Queridos, nós começamos há 3 semanas uma minissérie de mensagens com o tema Voe. Deus quer que você saia do chão, da superfície, que você alcance lugares altos. Deus quer que você vença a mediocridade, que você vença a estagnação. Deus quer que você supere as suas limitações e que você seja impulsionado para viver tudo aquilo que Deus tem preparado. Nós entendemos que Deus quer que você alce voos. Deus quer que você experimente coisas extraordinárias. A Bíblia fala que os planos e os pensamentos que Deus tem sobre nós são mais elevados do que qualquer dos nossos pensamentos. Já citei aqui nas 2 semanas, e para completar o ciclo, cito hoje também a frase do grande inventor brasileiro, Santos Dumont. E ele disse: não se espante com a altura do voo. Quanto mais alto, mais longe do perigo. Quanto mais você se eleva, mais tempo há de reconhecer uma pane. É quando se está próximo do solo que se deve desconfiar. Deus fez você para as alturas, amém? Deus fez você para experimentar projetos elevados, para viver coisas elevadas. Então, já que Deus deseja que você voe, então voe alto. Viva intensamente tudo que Deus tem para a sua vida. Deus tem muito mais para cada um de nós. Dentro do nosso coração existe algo que nos impulsiona, que nos remete a uma possibilidade de vida muito além daquela que a realidade muitas vezes nos aprisiona. Deus quer que você viva muito mais além. Semana passada citei o texto do profeta Isaías do capítulo 40, versículo 29, que diz que ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam, ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, voarão bem alto e não se cansarão. Querido, Deus quer que você voe alto como águias. No domingo passado eu falei que a águia é a única ave, a única criatura no reino animal que é capaz de superar as nuvens de tempestade e alçar voos acima da turbulência, acima das tribulações. Assim também, querido, Deus quer que você supere, que você avance, porque nesta vida não nos foi dada a escolha de não sofrer. Querido, não é pelo fato de você seguir a Jesus, de fazer parte de uma igreja evangélica, que você será poupado, privado, blindado das tribulações dessa vida. Os problemas vêm para você, para mim, para qualquer pessoa. A grande questão é que aqueles que esperam em Deus, aqueles que encontram no Senhor as suas forças, conseguem ir além, conseguem como águias subir acima das tempestades e ter uma perspectiva completamente diferente no seu horizonte. Deus quer que você olhe para o futuro com esperança. Deus quer que você olhe para frente com fé, sabendo que os melhores dias da sua vida ainda estão por vir. Amém, querido? Amém? Você recebe para a sua vida isso? Deus quer que você viva assim. Por isso que esse ano nós estamos trabalhando com o tema o ano da conquista, porque de fato nós acreditamos e estamos empenhados nesta busca de construir este ano de 2022 o melhor ano da nossa vida. Pastor, mas como assim? Como é que você pode fazer isso? Pela razão é impossível, não é verdade? Pela razão é inviável, mas pela fé, irmãos, nós poderemos viver coisas extraordinárias. Hoje queria falar nessa última mensagem desta série sobre eleve os seus passos. Deus quer que você caminhe nos lugares altos. Isaías capítulo 58, versículo 14, diz: então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó seu pai, pois é o Senhor quem fala. Amém? Deus quer que você chegue às alturas. Deus quer que você eleve os seus passos, que o seu caminho, que a sua trajetória o leve, o direcione aos planos eternos e altos que o Senhor tem preparado para você.
No entanto, querido, viver nessa altitude não é algo simples. Não, viver tudo que Deus tem para você não é uma trajetória descomplicada, não é uma trajetória facilitada. E a verdade é que se você de fato está crescendo nessa caminhada espiritual, você está preparado para viver fora da sua zona de conforto. Não é nada confortável desejar viver todos os planos de Deus. Parece que uma força contrária vem sobre a sua vida. No nosso coração existe este sentimento que nos impulsiona para o futuro, crendo e esperando o melhor de Deus, mas quem sabe você tem vivido hoje dias que são desafiadores, dias que o intimidam, dias que desanimam a sua fé. Quem sabe aquela força que tirou você do chão não tem sustentado você, não tem ainda possibilitado chegar ao seu destino. Quem sabe hoje você não é uma pessoa que já experimentou momentos extraordinários. Quem sabe aqui nessa noite você já tenha alçado voos na sua vida, mas você caiu, mas você perdeu a estabilidade e saiu daquele lugar que Deus tinha preparado para você. Talvez a desesperança, o medo tenha tomado lugar em seu coração. E quando você olha para o futuro, você tem até medo de sonhar. Você tem até medo de ter esperança, por causa das decepções que você teve em seu passado, por causa das experiências frustrantes que você já viveu em sua vida. E essa semana eu terminei minha leitura do Antigo Testamento, com alguns dias de antecedência, na verdade. Eu devia estar lendo essa passagem no dia 12 de outubro, a minha leitura da Bíblia está um pouquinho adiantada, eu já estou no dia 14 de outubro agora, um pouquinho só, né? Acho que vai dar para ler algumas vezes esse ano de 2022, também faz parte do nosso planejamento de conquista pessoal para esse ano. E eu passei pela literatura de um dos profetas que para mim é um dos grandes profetas do Antigo Testamento, compõe a classe dos profetas menores, na literatura hebraica chamado de Dodecaprofeton, são os profetas menores, mas que têm uma palavra poderosa, foram homens poderosos de Deus, que Deus utilizou em um tempo muito angustiante da nação de Israel. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre a vida de Abacuque, um profeta que talvez você nem tenha lido sobre a história dele, mas um homem de Deus que o Senhor chamou e comissionou em um dos períodos mais turbulentos da história, onde o povo estava prestes a viver a uma invasão de uma nação inimiga. A imoralidade, a idolatria, a rebeldia contra os projetos de Deus fazia parte do cotidiano da história do povo de Israel, e esse profeta então é chamado pelo Senhor para exercer o seu chamado profético. A profecia de Abacuque, ela se origina em uma preocupação do profeta pela manifestação da justiça divina diante de um retrato de injustiça e de infidelidade. Ele declara: até quando, Senhor? Até quando eu verei a corrupção em meu país? Até quando eu verei a mortalidade de inocentes? Até quando eu verei o justo padecer? Até quando, Senhor? As suas indagações, as suas reclamações são direcionadas para Deus. Ele levanta uma palavra para Deus, trazendo a necessidade da justiça divina ser manifesta em seus dias. E ele então recebe a notícia da invasão dos caldeus, de uma nação poderosa que viria para levar esse povo cativo para o exílio. E diante dessa resposta de Deus, o profeta encerra a sua literatura, um livro de fácil leitura, que você lerá certamente em um momento do seu devocional do dia. Ele encerra a sua conversa com Deus, aqui no capítulo 3, versículo 17, declarando, quem sabe, uma das passagens mais extraordinárias da Bíblia Sagrada, e eu convido você a ler essa palavra de Abacuque 3, 17, que diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras,
nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar nos lugares altos. Deus quer que você também ande em lugares altos. Amém? Quantos aqui querem viver todos os planos e projetos que Deus tem preparado para a sua vida? Amém? Deus quer que você caminhe nos lugares altos. Deus quer que você supere as suas impossibilidades e se direcione para aquilo que Ele tem preparado para você. No entanto, querido, para você elevar os seus passos, para você elevar os seus passos e caminhar na altitude que Deus tem preparado para a sua vida, você precisa, em primeiro lugar, superar a força gravitacional da realidade. A realidade, as nossas circunstâncias, a nossa vida, ela exerce sobre nós um poder como a gravidade exerce sobre qualquer massa, sobre qualquer pessoa e qualquer coisa que se encontra nessa terra. Você quer se elevar, mas parece que a realidade, as dificuldades, as circunstâncias difíceis prendem você no chão. Quantas vezes, querido, você recebeu uma palavra de Deus, você recebeu uma orientação clara do Senhor para a sua vida, e você sai do culto animado, feliz, empolgado, entusiasmado, e você quer viver, e na segunda-feira você começa a enfrentar tempestades, batalhas, crises, dificuldades extremas que arrastam você para o chão, que prendem você à realidade. A sua mente sonha com a altitude, mas a realidade prende você no chão. E você olha e pensa: meu Deus, isso é impossível. Parece que uma força contrária, ela se abate contra mim quando eu desejo ou quando manifesto a vontade de trilhar o caminho da vontade do Senhor. E o profeta, ele expressa muito bem isso, quando na parte introdutória dessa oração, ele declara: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Olha a declaração que o profeta faz: quero exaltar a Deus, quero compreender a justiça poderosa de Deus sobre a minha vida e os planos elevados que Ele tem para mim, mas me confronto com uma realidade. O que tem faltado na sua vida hoje, meu irmão? Quais são as dificuldades que você tem enfrentado na sua vida hoje? Todas essas coisas são coisas que nos deixam angustiados, desesperados. Pense no que o profeta Abacuque está dizendo aqui. Ele não está falando sobre a ausência de luxo e de riqueza e de itens de ostentação. Ele está dizendo sobre o básico para a vida. Ele está falando sobre preocupações que são preocupações justificáveis. Está falando sobre o alimento, sobre a produção na sua lavoura. O que ele está tentando nos abrir a mente é que a preocupação com coisas justificáveis não podem nos privar, ou pelo menos não devem nos privar de manter a nossa mente nas coisas que são do céu. A nossa preocupação legítima, entenda que quando você se preocupa com o dia de amanhã, entenda que quando você se preocupa com o sustento na sua casa, entenda que quando você se preocupa com a sua família, quando você se preocupa com a sua subsistência, com a sua casa, com a sua família, com seus filhos, essas preocupações são preocupações legítimas. No entanto, elas não devem tirar da sua mente, da sua consciência, uma realidade que deve nortear a sua caminhada, que é a realidade do céu, dos planos que Deus tem para você, dos recursos que Deus tem preparado para a sua vida. Veja que
o profeta não define a sua realidade ou a sua mentalidade por uma mentalidade de escassez, de dificuldade, que só confia em Deus ou que só espera de Deus quando as coisas acontecem conforme o nosso script. No entanto, não é assim que funciona. No entanto, na realidade não é assim. Por vezes as coisas não acontecem da maneira como nós gostaríamos. Mas o profeta diz, apesar de tudo, ainda que falhe, ainda que não haja recurso, ainda que os meus planos não aconteçam, a minha perspectiva se volta para uma perspectiva celestial. Os meus olhos se voltam para o Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 30 diz, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Aqui Jesus nos alerta sobre o que é mais importante. E se você continuar lendo esse texto de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 32, ele vai falar o porquê que você não deve se preocupar. Ele vai falar assim, olha, não se preocupe com o que você vai comer, beber ou vestir, porque são os pagãos que correm atrás dessas coisas. Versículo 33, ele vai dizer, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas justificáveis, todas estas coisas lícitas, todas estas coisas que devem ocupar um lugar em seu coração, lhe será acrescentado. Você acredita nisso? Quando você coloca Deus no lugar que lhe é devido, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, quando você prioriza o reino de Deus e a sua mente não se detém na escassez, na falta de, mas você está com a sua mente conectada em Deus, querido, creia, é Deus quem acrescenta na sua vida. Ele abre a porta na hora certa, a provisão vem, o milagre acontece. Portanto, busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Tenha uma visão de futuro e acredite, irmãos, acredite que Deus tem preparado coisas maravilhosas para você. Se você voltar os seus olhos para aquilo que lhe falta, para aquilo que você espera dessa terra, você sempre vai perceber que está faltando alguma coisa. Mas se os seus olhos estiverem nos céus, nos recursos de Deus, na provisão que vem do Senhor, nada lhe faltará, porque diz a Escritura Sagrada que o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Você acredita nisso? É promessa do Senhor para a sua vida. Portanto, tire a sua mente da preocupação exagerada na escassez e na falta que há dessa terra e volte a sua mente para aquilo que Deus está preparando para você. A Bíblia diz em Isaías 45, versículo 3, darei a você os tesouros escondidos, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Querido, creia, Deus tem coisas escondidas para você. Você olha para o seu futuro e fala assim, pastor, não sei o que Deus vai fazer, porque eu não vejo nenhuma porta aberta, eu não vejo uma alternativa. Ele está dizendo para você, meu filho, eu tenho tesouros escondidos para a sua vida, eu tenho bênçãos escondidas para a sua vida, que você nem imagina de onde virão, mas estão sendo preparadas para você. Creia, permaneça, não desista, volte seus olhos para o Senhor, que na hora certa, Ele vai abençoá-lo. Para levar os seus passos, para andar nas alturas, olhe para o alto e vá na direção de Deus. Olhe para o alto e vá na direção de Deus. O profeta no versículo 18, depois de ter declarado todas as negativas, ainda que não haja, ainda que não tenha, ainda que fale, ainda que não haja recursos, ele declara, ainda assim, apesar desta circunstância ruim,
eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Querido, veja como essa oração, ela é importante em nosso tempo. Como nós precisamos trazer isso em nossa mente. Como nós precisamos praticar isso no nosso dia a dia, quando nós olhamos e nos aventuramos a fazer aquela oração de reclamação para Deus. Ah, Senhor, porque está faltando isso, está faltando aquilo outro. E apesar de tudo, ainda que lhe falte, exulte no Deus da sua salvação. Alegre-se diante do Senhor. Aprenda a ser grato por aquilo que Ele já lhe tem dado. Enquanto os seus olhos estiverem em Deus, seus pés estarão no caminho certo. Se os seus olhos estiverem voltados para o Senhor, meu irmão, creia, você estará pisando no lugar certo. O nosso problema é quando nós desviamos os olhos do Senhor. O nosso problema se encontra quando nós, por alguma falha, por alguma distração, escorregamos e começamos a olhar para o outro lado. Não foi assim com o discípulo de Jesus? Pedro saiu do barco e começou a andar por sobre as águas. E ele experimentou aquilo que ninguém experimentou. Ele estava andando sobre o mar, andando sobre as ondas. E Jesus, andando com Jesus. Mas diz a Escritura que em dado momento ele começou a reparar na força do vento e no tamanho das ondas. Querido, se ele começou a reparar no vento e na força das ondas, ele desviou o seu olhar de Jesus. Ele permitiu que as circunstâncias e o seu ambiente, o seu contexto, o distraísse, o desviasse do foco. Meu irmão e minha irmã, querido, nós começamos a afundar, nós começamos a naufragar, nós começamos a ser afundados pelas circunstâncias, quando nós desviamos os nossos olhos do Senhor. Quando você começa a olhar muito para as circunstâncias dessa vida, quando você espera muito dessa vida, de pessoas, de momentos que vão facilitar alguma coisa para você, volte os seus olhos para Deus, meu irmão. No meio dessa crise que a gente está vivendo hoje, na dificuldade que é no mundo, eu recomendo a você, volte os seus olhos para Deus, espere mais de Deus, confie mais em Deus, direcione a sua atenção para Ele, não se impressione com o tamanho das ondas. Salmo 34, versículo 5 diz: os que olham para Ele estão radiantes de alegria, e o seu rosto jamais mostrará decepção. Nosso erro, irmãos, a nossa falha está em desviar a nossa atenção do Senhor. Um lapso, uma distração é mais do que o suficiente para você cair. Uma distração apenas, que você desvia o seu foco, é tudo que o inimigo quer para jogar você no chão, para derrubar você, para atrapalhar a sua caminhada, para fazer com que os seus pés voltem para o chão, para que você saia dos lugares altos que Deus tem preparado para a sua vida. E para elevar os seus passos, também, você precisa receber força e influência do Espírito Santo. O profeta declara: o Senhor soberano é a minha força. O Senhor soberano é a minha força. Você pode dizer isso? O Senhor é a minha força? Vamos lá? O Senhor é a minha força. A palavra hebraica aqui é rael, que fala sobre poder, virtude, bravura. Está intimamente ligada à questão da força e da capacitação para prosseguir. A força e a capacitação para você prosseguir na sua jornada está no Senhor. É Ele que vai sustentar você. É Ele que irá fortalecê-lo. Não existe a possibilidade de você continuar vivendo os projetos de Deus ou se elevar para viver tudo que Deus tem preparado, se Deus não for a sua força. Por isso que a Bíblia diz: posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Aquele que me dá força é o que me habilita para poder fazer todas as coisas. Assim como um balão só consegue alçar voo se for impulsionado pelo ar quente. O ar quente, na sua base, é um elemento de propulsão para levantar o balão às alturas. É aquilo que está dentro. É o que está dentro de você, que vai impulsioná-lo para viver e para conquistar as altitudes de Deus. E esse poder não é a sua força de vontade. Esse poder não é a sua capacidade de resiliência. Esse poder é o Espírito Santo de Deus no seu coração. Se você tiver o Espírito de Deus em seu coração, ele vai capacitá-lo, ele vai habilitá-lo para superar as dificuldades do tempo presente e conquistar as alturas dos planos eternos do Senhor. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O poder que você precisa para vencer é o poder do Espírito Santo, que ele quer morar em seu coração. Ele quer fortalecer você dia após dia. A sua conquista, então, não tem a ver com a sua força, mas com a sua dependência de Deus. Amém? Quanto mais você for dependente do Senhor, mais alto você vai chegar. E essa palavra, gente, ela finaliza com uma imagem muito interessante. Ele vai falar no versículo 19: ele faz os meus pés como os do cervo. Versões mais antigas dizem como os da corça. Pode colocar. Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar nos lugares altos. O profeta encerra a sua palavra falando sobre o cervo, sobre a corça que caminha nas alturas. E eu fui muito curioso, fui pesquisar, eu quero saber que animal é esse. E existem várias espécies e subespécies de cervos, de cabras da montanha, mas em especial esse que o profeta se refere, ele tem um nome bem complexo, o nome é Ibex nubis. Ele habita justamente nas regiões montanhosas da Cisjordânia. Ele tem uma capacidade incrível de escalada, sobe nos lugares mais impossíveis, é capaz de escalar um paredão com 90 graus de inclinação, faz aquilo que o homem não é capaz de fazer e faz com extrema naturalidade. E ele diz, o profeta, o Senhor que me fortalece, ele faz os meus pés como os do cervo, da corça, do Ibex nubis. Eu fui pesquisar, o pé desse animal é preparado para a altitude. O pé desse animal não consegue ter bom desempenho na superfície. Ele foi preparado. São como se fossem 2 dedos apenas. Se movem de maneira individualizada e habilita o animal a conquistar a altitude. E eu fiquei curioso, porque você vê esse animal em lugares altos, ele sempre está lambendo e comendo alguma coisa. Eu fiquei pensando, gente, o que esse animal está fazendo? Você viu só pedra, só pedra. Eu descobri que ele chega nessa altitude aí, e ele faz isso porque ele vai lamber o sal das rochas. E esse sal, ele é armazenado, é depositado nos lugares altos. Não se encontra esse sal em outros lugares. Então ele vai lá para cima. Ele precisa desse alimento, porque o sal é parte indispensável da sua alimentação para que haja a regeneração dos seus músculos, para que ele permaneça forte. Ele precisa do sal.
mas também descobri uma outra coisa. Eu perdi tempo estudando sobre esse bicho, gente. Eu poderia ficar bastante tempo falando sobre isso, mas não vim pregar sobre ele. Mas eu tenho que pegar essa história, né, gente? Eu descobri uma outra coisa interessante. O porquê que esse animal insiste em subir nessa montanha. Porque a gente olha, gente, uma altitude tão grandiosa. Fico pensando, gente, esse sal deve ser muito bom, né? Esse sal deve ser bom demais. Mas não é só por isso. Nessa altitude, o cerro não tem predador contra a sua vida. Quando a corça chega nos lugares altos, os seus predadores não conseguem acompanhá-lo mais. Só quando ele está andando em lugares planos. O leopardo, o leão consegue acompanhá-lo. O lobo consegue acompanhá-lo. Mas quando ele chega nessa altura, o inimigo fica de baixo olhando para cima e pensando, não vai conseguir tocar nele. Deus quer renovar as suas forças nessa noite. E Ele insiste com você, querido e amado irmão que chegou aqui, que a superfície não foi preparada para você. Deus quer que você chegue nos lugares altos. Deus quer que você conquiste as alturas. Nas alturas, você vai receber um fortalecimento que é indispensável para que você continue e persevere. Deus quer que você seja sal dessa terra e luz do mundo, amém? Deus quer fortalecer você nos lugares mais inóspitos, mas também Deus quer te levar às alturas para que o inimigo, que hoje tem perturbado a sua vida, que hoje tem atrapalhado a sua família, o seu casamento, a vida dos seus filhos, que ele fique de baixo, olhando para você, e ele não vai mais poder tocar na tua vida, ele não vai mais poder tocar em você, porque aquele que se habilita a elevar os seus passos para a direção que Deus tem apontado, meu irmão, o inimigo não consegue mais tocar. O inimigo não consegue tocar. Entende por que tanta opressão? Entende por que tanta coisa acontece para segurar você lá embaixo? É porque o inimigo sabe que quando você chegar no lugar que Deus tem para a tua vida, ele não vai ter mais poder sobre você. Ele não vai conseguir fazer mais nada contra você. Me lembro na palavra do Senhor, 1 João capítulo 2, verso 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós, e já venceste o maligno. Deus quer te dar vitória sobre todo e qualquer ataque das trevas. Deus não quer que você permaneça no chão da sua desistência. Quem sabe você pode até ter caído. Quem sabe você até tentou subir, mas as dificuldades arrastaram você para baixo. Nessa noite o Senhor colocou uma palavra em meu coração, convidando você a voltar os seus olhos para os montes de onde lhe virá o socorro. Deus está chamando você mais uma vez, meu irmão. Deus está chamando você, minha irmã. Deus está chamando você que está em casa, mais uma vez, para escalar a montanha, para subir a montanha. Você foi preparado para isso. Deus formou você para isso. É por isso que a superfície é tão decepcionante para nós. Você fica lá, você passa por ela, mas o seu coração sempre está querendo algo mais. Você quer avançar para o alto, porque Deus preparou você para isso. Portanto, não se contente com a superfície da sua decepção. Não se contente com o chão da mediocridade, da sua comodidade ou do seu conforto. Deus quer hoje convidar você a se levantar, a elevar os seus passos para os lugares altos que Ele tem preparado para você. Esse ano pode sim ser o melhor ano da sua vida, amém? Amém, gente? Mas como vai funcionar isso, pastor?
Deus vai me pegar pelo cabelo e me levar para o alto da montanha? Não, me perdoe, não vai acontecer isso. Ah, pastor, se eu orar muito, Deus, será que Ele consegue me arrastar para lá? Não, não adianta você orar muito. Você pode orar, faz parte, é bênção. Mas eu quero dizer para você que Deus quer conduzir você por um processo de maturidade, de crescimento, de enfrentamentos, porque tudo que vale a pena tem preço a ser pago. Tudo que é valioso tem que ser pago. Por isso, se prepare para as dificuldades do caminho. Se prepare para escalar essa montanha de dificuldades, sabendo que o Senhor vai sustentar você. Deus vai te sustentar, mas não desista. Em nome de Jesus, não desista. Deus tem muito mais para você. Feche seus olhos. Quero convidar a equipe para chegar para cá. Crê. Deus tem planos eternos para a sua vida. Deus tem projetos extraordinários para o seu futuro. Creia que Deus não sente prazer nem alegria em vê-lo passar pelo vale da sombra da morte. Ele promete estar presente e conduzir você para os pastos verdejantes. Nunca foi propósito dele fazer com que você permanecesse lá, mas passar pelos vales faz parte da vida, faz parte da nossa existência. Nada que você faça ou nada que eu diga vá poupá-lo de enfrentar dificuldades. Deus quer forjar em você o caráter de um vencedor. Deus quer trabalhar em seu coração, moldando você, não como alguém que enfrenta as injúrias do seu agressor e se intimida e se abate, mas como Davi, como um matador de gigantes, que olha para o seu gigante e não se deixa abater pelo tamanho do desafio. Usa os recursos que tem à mão, confia na providência divina e faz a sua parte, crendo que o milagre quem faz é Deus. Como é difícil, irmãos, nós nos alegrarmos nas circunstâncias desfavoráveis. Como é difícil a gente louvar no meio da nossa dor. Como é difícil levantar a nossa voz em adoração quando as coisas não acontecem do jeito como nós gostaríamos que acontecessem. Quem sabe você chegou aqui hoje, chega aqui decepcionado, quem sabe com a igreja. Quem sabe você teve uma experiência frustrante na igreja, esperou coisas que Deus não prometeu, colocou a sua fé em pessoas e se decepcionou. Isso acontece. Mas eu quero dizer para você que o seu Deus, Ele não decepciona. E mais uma vez Ele chama você, meu filho, minha filha, para olhar para o alto. Olhe para o alto. Olhe para o alto. O plano que Deus tem para a sua vida não mudou porque você caiu. O plano que Deus tem preparado para você não foi invalidado por causa da sua queda. Continua lá. É você que tem que se levantar. É você que tem que se erguer e começar a marchar na direção daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção. E se nessa noite essa palavra mexeu com você, falou o seu coração, e quem sabe você hoje sai daqui decidido a se levantar para viver os melhores dias da sua vida. Não porque você pode, não porque você tem força, mas porque você confia no seu Deus e vai se entregar a Ele completamente. Nós vamos louvar o Senhor. Enquanto nós louvamos, você não precisa falar nada, mas no seu lugar, fique de pé e adore ao Senhor com essa canção. Essa canção é linda, gente. Adore ao Senhor com o seu coração. Esquece quem está do lado, esquece a hora. Estou totalmente dentro do meu horário, mas eu queria que você tivesse o seu momento com Deus aí. Você não veio aqui para ver pessoas, você não veio aqui porque faltava para você um programa de domingo à noite. Não, você veio aqui porque você queria ter um encontro com Deus, e Ele está chamando você para esse encontro agora. E se essa palavra falou com você, aí no seu lugar, você se coloca de pé
e louve a Deus, porque essa foi a palavra profética de Abacuque. Ainda que falte tudo, ainda que os planos não aconteceram do jeito como eu havia idealizado, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação.